1 Timóteo 5. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Trate adequadamente as viúvas, que são realmente necessitadas. Mas, se uma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiramente a pôr a vocês a sua religião em prática, cuidando da sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e em súplica. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Dê-lhes estas ordens, para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Esse versículo também é intenso. Se alguém não cuida dos seus próprios parentes, especialmente da sua própria família, ele está negando a fé. Então está falando que crê em Jesus, crê em Deus, mas não cuida dos seus parentes, está negando a fé. E é pior do que aquele que não crê em nada, que diz que não crê em nada. 9. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido fiel a seu marido e seja bem conhecida por suas boas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados, dedicar-se a todo tipo de boa obra. Por que está dando tanto conselho à viúva aqui? Porque existia... Jesus mesmo falou, né, que a boa obra é cuidar de órfãos e viúvas, porque as viúvas elas não tinham a quem recorrer no seu sustento. Então era Deus e aqueles a quem Deus levantava para sustentar as viúvas. Então fazia uma seleção. Se alguma viúva realmente tem ainda filhos, netos para cuidar dela e para amparar, então não inclua ela na lista de pessoas que precisam de cuidado da igreja ou dos irmãos da fé. Mas se ela não tem ninguém, é necessário que os irmãos da fé cuidem dessa mulher e não a deixem perdida e desamparada. Versículo 11. Não inclua nessa lista as viúvas mais jovens, pois quando os seus desejos sensuais superam a sua dedicação a Cristo, querem se casar. Porque as viúvas elas poderiam ficar por conta depois da obra, poderiam casar novamente, mas poderiam ficar por conta da obra. Aí aceita uma viúva dessa na obra, daqui a pouco ela quer casar de novo, então melhor que não coloque a viúva nova na lista das viúvas acompanhadas ali pela igreja, pelo sustento dos irmãos que iriam abençoá-la ali. Não quer dizer que eles não dariam, mas não nessa lista específica, como alguém que realmente demanda esse cuidado. Versículo 12. Assim elas trazem condenação sobre si, pois por haverem rompido o seu primeiro compromisso. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para a maledicência. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Viu o que eu falei? Então a igreja iria ajudar aquelas que realmente precisam. Se alguma viúva tem alguma outra forma de ser ajudada, que não traga esse peso para a igreja. 17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Isso aqui dá pano para manga para conversar, né? Então, dentro de uma igreja, aqueles que pecam devem ser repreendidos em público, para que outros também temam e aprendam a comportar. Não vou entrar nesse assunto. 21. Eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos,
Aqui procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, as boas obras são evidentes, e as que não o são não podem permanecer ocultas. 1 Timóteo 6. Todos que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito, pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Vamos pensar, né? Então, se a pessoa está lá tendo um comportamento que causa mais contenda, que causa mais confusão, que quer se apegar à letra com tanta veemência e causar confusão dentro de uma igreja, por exemplo, como o próprio Paulo está dizendo aqui, essa pessoa ainda não entendeu a sã doutrina de Jesus Cristo, que é amor, misericórdia e piedade, e não fica brigando por essas coisas. Versículo 6. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Na outra versão fala assim, se tiver o que comer e o que vestir, estejam contentes. Isso é uma coisa que eu trago muito aqui para dentro da minha casa também. Você já comeu hoje? Você tem algo para vestir, tampar a sua dignidade? Agradeça, esteja contente, satisfeito. 9. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu recomendo. Guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual Deus fará se cumprir no devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele seja a honra e poder para sempre. Amém. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Timóteo, guarde o que foi confiado a você. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento,
professando, alguns desviaram-se da fé. A graça seja com vocês. Amém! Livro bom, né? 1 Timóteo, vamos ler amanhã então a segunda carta a Timóteo, 2 Timóteo, para poder continuar essa história e esse entendimento da palavra de Deus e da exortação que devemos estar sempre vigilantes para manter firmes na fé. Amém? Um abraço. Deus abençoe. Até amanhã.